Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 30, versículos 1 e 2, 22 a 24, que diz: Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Acaso estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? Então Deus se lembrou de Raquel, ouvindo-a, e abriu a sua madre. Ela concebeu, deu à luz a um filho e disse: Tirou-me Deus a minha humilhação. E chamou-lhe José, dizendo: Acrescenta-me o Senhor outro filho. Ao meditar sobre esses versículos, o que saltou ao entendimento foi sobre o tempo de vergonha e humilhação que Raquel estava vivendo por não dar um filho para Jacó do seu próprio ventre. O que o Senhor está nos revelando é que, em um primeiro momento, ao passar por um período de infertilidade, queremos que os outros, aqui no caso de Raquel, falando ao seu marido Jacó, seja responsável para que fosse gerado algo que ele não tinha poder para fazer. Pois existem situações que não adianta querermos culpar, cobrar, dizer, julgar, falar, ou até mesmo insinuar que as pessoas em nossa volta são responsáveis pelo que estamos vivendo. Mas sim, começarmos a enxergar que nós somos em Deus aquilo que somos em Cristo e deixar o Espírito Santo nos revelar essa verdade no nosso coração e no nosso espírito. E após isso, permitirmos ser abençoados por Ele. O que temos que compreender é que nossa fé tem que estar forjada naquilo que cremos e não naquilo que vemos, pois o que vemos é temporal, mas o que cremos é eterno. E Raquel estava tão presa em não ter filho que o ápice da sua indagação foi quando chegou a Jacó e disse: Dá-me filhos, senão morro. Pois para muitas mulheres, tudo o que ela espera é ser mãe, poder gerar uma vida e compartilhar suas experiências e expectativas, poder manifestar um amor diferente, pois pelo filho damos a nossa vida, fazemos de tudo por eles. Raquel queria essa experiência e poder dizer que sua aliança com seu marido foi abençoada com um presente, e esse presente agora precisa de amor, cuidado, atenção, direção, limite e educação. Pois sobre cada filho há uma promessa e temos que estar perceptíveis a essa verdade. Pois Jacó, mesmo querendo que isso acontecesse, não tinha poder para fazê-lo, mas queria muito, pois ele queria ter um filho com a mulher que amava, mas isso estava nas mãos do Senhor. Saindo um pouco desse contexto do filho gerado por uma gestação, após o homem e a mulher terem sido protagonistas, vamos pensar sobre quantos filhos, se podemos assim dizer, sobre nossos sonhos, projetos, pensamentos e promessas precisam ser gerados e ter este período de gestação e incubação para virem à vida, virem à existência. Muitos podem estar esperando há anos, outros há nem tanto tempo, mas o Senhor está no controle de tudo. Mas existe um princípio que precisa ser manifesto e praticado pela pessoa: a aceitação. Como assim? Sim, você tem que saber se está preparado para receber, que não está mais na condição de vítima, mas de galardoador das bênçãos de Deus. Pois quanto tempo passamos dizendo que não somos dignos de algo e o Senhor querendo nos abençoar sem medidas? Pois não esqueça que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós limitamos que as promessas de Deus aconteçam em nossa vida na proporção que o Senhor quer,
porque acreditamos que naquele momento não é necessário. Será que não está na hora de expandirmos nossa fé para vivermos o sobrenatural de Deus e deixarmos de começar a ver o óbvio e viver tudo que Ele tem preparado para nós? Sair do nosso comodismo espiritual e vivermos seus milagres sem limites? Voltando ao contexto lido, passado alguns anos, Deus ouviu o clamor de Raquel e a fez fértil, ficando grávida e nascendo José. Então ela exclamou: tirou-me Deus a minha humilhação. Mas o nome José tem um significado interessante que diz: ele acrescentará, ou Deus multiplica, porque ela pediu e gostaria de ter mais um filho. Quantas vezes nos deparamos em situações que nos remete à mesma condição de Raquel, querendo que algo aconteça, e vamos dando um jeito para que as coisas se encaixem, e não acreditamos que o melhor de Deus, Ele quer se manifestar em nós a partir do momento que nós cremos. O que temos que entender é que tudo é gerado pela fé. Sendo assim, nada pode ser contestado por nossa limitação, mas temos que ampliar nossa visão espiritual e lançar nossa fé a ponto de gerar o sobrenatural de Deus. Pois quando mais limitamos o agir de Deus, mais ficaremos presos aos acontecimentos e não à revelação do poder dele. Quantos de nós estamos levando a presença do Senhor dentro de uma pequena bolsa de mão, ou até mesmo no bolso, não compreendendo que no mínimo seria estar em nossa vida e em todas as nossas ações? Pois quando compreendemos que o Senhor quer nos abençoar de uma maneira grandiosa, paramos de limitar e duvidar, e só vamos dizer: amém, Senhor, eu recebo, faça a sua vontade. Vamos parar de julgar, vamos deixar o Senhor curar, sarar e manifestar sua vida através de nós. Vamos parar de questionar ou falar que tem que ser daquele jeito e começar a viver nos passos que Ele estabeleceu. Vamos crer e não mais querer argumentar como deve ser. Esse tempo, o Senhor quer tirar todo tipo de humilhação e vergonha. Possa ser na área da vida que for ou que está te paralisando. Portanto, creia. Seu José espiritual nasceu e agora basta você pegar ele nos braços e deixar o Senhor te conduzir a viver o seu sobrenatural. Tudo é possível ao que crê. Creia, chegou o tempo de viver a abundância do Senhor em todas as áreas da sua vida, ou seja, ter paz e saúde em tudo. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, pelo seu amor. Obrigado por esse fôlego de vida. Obrigado por mais este dia nos orientar, nos trazer à memória promessas e até mesmo revelar a sua palavra na profundidade daquilo que nós temos que nos posicionar. E não naquilo que queremos, achamos, ou até mesmo, Pai, em jargões ou palavras, ó Senhor, de efeito que vão nos motivar, porque a nossa motivação vem de Ti, a nossa motivação é a Sua palavra, a nossa motivação vem pelo Espírito Santo, e é isso que nós queremos, cada vez mais ser usados e ousados diante dessa presença, e por isso, Pai, que o Seu reino, uma vez estabelecido em nós, que ele seja algo frutífero. Então que venha esse seu reino em mais este dia em nossa vida, para nós termos a compreensão, a revelação e viver a profundidade daquilo que o Senhor quer para nós. Que assim como foi com Raquel, que assim seja sobre a vida de cada um dos teus filhos. Que José nasça para que haja, Senhor, agora a quebra de toda vergonha e de toda humilhação, e o seu reino seja manifesto. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho, antes revele o seu querer e o seu senhorio. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.